Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira e conversando e trazendo mais do timão. Lembrando que na quinta-feira tem um jogo contra o Grêmio fora de casa e para por um mês aí pro Super Mundial. Então comenta aí depois do vídeo que você achou dessas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do timão, nenhuma informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E no Corinthians, os garotos da base estão ganhar espaço, Vessa? Mas na verdade ganharam espaço dentro do CT, né? Treinando, porque como tem muita gente fora, tem 6 na seleção, nas seleções espalhadas, mais 2 na sub-20, então você não tinha nem gente muito para treinar. Então, chamaram lá os garotos, com alguma possibilidade, se fala até do Bahia, numa dessa, ganhar um protagonista, como o Alex Santana foi pro Grêmio. O Bahia treinou com o Ancelotti também, não foi? Também, com a seleção. Tá lá... E aí você poderia colocar o Bahia e falar, sai fora, sub-20, ele é nosso agora, porque ele é bom jogador mesmo, desse time sub-20 é um dos melhores, e aí tiraria ele do sub-20 para colocá-lo no time profissional de uma vez por todas. É um ativo interessante que o Corinthians tem futuro mesmo. Então, mas é mais nessa linha, porque chance de jogar mesmo não está tendo. O Corinthians já teve 2 baixas, então a janela do Corinthians começa aí com 2 saídas até agora. O Alex Santana emprestado ao Grêmio, $100 mil o empréstimo, mais o salário pago pelo Grêmio até o final do ano. E também o Giovani, se despediu nas redes sociais, o contrato dele acabaria dia 31 de julho, não quis renovar. O São Paulo viveu um pouco isso algumas vezes agora recente com alguns jogadores, e aí o Giovani é um caso desse tipo. O Corinthians tentou renovar, foi deixando chegar perto, coisa que o Palmeiras, por exemplo, não faz, não deixa chegar perto com ninguém, né? Prova disso é o Alan, que acabou de renovar até 2029, e aí o Giovani foi, não quero renovar, e agora sai de graça. O Corinthians pagou R$3 milhões para o Capivariano na época, em 2022, e agora ele deixa o Corinthians num total de R$0 no cofre. O Corinthians não pega nada, e se fala que ele está indo para o glorioso Hellas Verona, que foi 14º colocado do Italianão, e ele estaria indo para lá, e é isso. O Corinthians então perde o seu segundo jogador na janela. Se fala dessa aposentada do Igor Vinícius e tal, que seria uma saída do São Paulo. É um movimento que até agora eu não entendo muito bem, assim, não me parece ser um cara... Você vai, beleza, vai emprestar o Léo Maná, mas aí você traz o Igor Vinícius. Eu acho que o torcedor teria um entendimento melhor se você fosse apostar no lateral direito, sei lá, do Novo Horizontino, que está bem lá há 2 anos, e aí é uma aposta de um salário baixo, porque um cara que vem do São Paulo, sinceramente, eu duvido que ele venha com um salário tão baixo, não vai vir. E aí me parece um exagero para quem tem outras carências, como atacante de beirada, você gastar um salário minimamente razoável com o Igor Vinícius, me parece um exagero por parte do Corinthians. Agora, esse saindo, né, mas os caras da base ganhando espaço, isso significa alguma mudança de rota do Corinthians, do tipo, vamos vender jogador porque precisamos da base? Dinheiro não tem. Dinheiro para contratar não tem. Aliás, tem um monte de conta para pagar, inclusive de clubes, né, que você negociou recentemente. Tem 100 milhões só de transfer ban na FIFA para você evitar. 40 que está para estourar do Rojas, mais 55 do Félix Torres e do Garro, e mais 6 do Michael, isso só FIFA. Então, na teoria, você não tem dinheiro para contratar, você deveria lutar no máximo para manter o seu elenco do jeito que está, que eu considero um elenco bom, assim, que pode fazer um papel sem muitos sustos no Campeonato Brasileiro e tentar alguma coisa na Copa do Brasil, mas precisa vender. Você tem que chegar a 189 milhões, no mínimo, com venda de jogador, não tem nem metade disso ainda, nem perto de metade. Então, estou imaginando que algum dos cobras, algum dos feras, provavelmente o Corinthians vai ter que vender, pelo menos é o que está orçado, e trazer jogador, sei lá, nessa linha de gratuito, de livre no mercado. Aí eu acho que pode até acontecer, mas a situação financeira, eu venho dizendo, é muito difícil do Corinthians. E aí, Arnaldo, os jovens, time focado mais em Copa do Brasil do que brasileiro. O Corinthians, não, diferentemente do São Paulo, por exemplo, ele não tem 3 frentes, ele tem 2 frentes. Né? O que isso significa? Que talvez ele não precise de um elenco tão vasto. Uma frente e meia, né? É.
Por quê? O Corinthians vai ser campeão brasileiro? Mas ele pode, pelo brasileiro, chegar a Libertadores, acho que deve ser o objetivo. Não, sim, mas... E tem uma frente, a outra, achei que ele estava sendo irônico, mas não estava. Porque a outra frente é contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Né? É um clássico. Não, essa é a frente agora, possível de título. De título, sim. Falando com respeito, não tô... Sim, entendi. De qualquer forma, é mais ou menos como o Cruzeiro, guardando as proporções. Você não precisa ter... E isso vai acontecer com alguns times que não passaram de alguma Copa. Não faz mais sentido você ter 3 por posição, no segundo semestre você está com 2 frentes só. Você vai ter alguns intervalos, você não vai usar tanto o jogador, né? Se você está em 2 frentes. Então o que me parece é que agora, com Dorival também no leme palpitando, o Corinthians vai enxugar onde tem excesso. Por exemplo, lá no setor do Alex Santana. E tentar um ou outro reforço nesse molde que o Vessone falou, né? Sem pagar direito federativo, para completar o elenco para a próxima temporada. Né? E no caso, ter o Dorival e essa situação financeira do Corinthians pode ser uma boa, porque o Dorival ele costuma dar umas pescadas ali em Série B, assim. Ele não se importa muito de dar chance para jogador. Então é assim que ele traz o Wellington Rato, por exemplo. Isso que eu queria falar. Traz o Eric no Ceará. O Rato foi o Ceni, né? E aí o Eric... Foi antes, o Eric sim. O Eric sim, né? Eu trabalhava com ele no Ceará. Ele não se importa muito, assim, de dar essa chance para caras que ainda querem fazer a parte financeira da família e tal. Esses caras com muita fome que vêm dos times menores. Então, acho que talvez possa ser uma saída aí, juntar o Dorival, que gosta de fazer esse tipo de trabalho, mais um clube sem dinheiro para gastar muito e gastar nada, né? Com direito econômico, nada. Talvez possa ser uma saída pro Corinthians aí. Para fechar o timão, Igor Vinícius, vai ou não vai? Não, só dizer o seguinte, é bem perfil do Dorival, né? Coloca lá os moleques, aí de repente ele pesca um, pesca 2. Eu vou nem falar do Bahia, tá? Eu vou falar do Maranhão. Chega o Maranhão aí, pá, para não botar peso no menino. É isso aí, que vai ter que ser, o Corinthians vai ter que ser assim. A não ser que apareça outro Memphis aí, que tudo pode acontecer na megalomania corintiana, né? E o Igor Vinícius? Tá parado? Tá parado. Cara, esse é um negócio ruim pros dois, não... É? Não sei se pro São Paulo seria ruim, porque não vai ganhar nada daqui 6 meses com ele. Numa dessa consegue ele pôr uma obrigação de compra, dependendo de metas, como o dinheiro. O Corinthians cobrou pelo Alex Vai Santana ter que de pôr empréstimo? outro. $100 mil. Então, né? Então, De tá graça, nem injeção na testa. Né? Sai o Igor Vinícius, tem que ter outro. Quem? Não sei. São Paulo? É. Não vai ter outro, vai ser alguém da base, né? Não vai contratar para essa posição. Então, já que vai sair de graça, fica aí, meu. Tem campeonato de Copa do Brasil, tem 6 meses de salário aí pra pagar. A saída do Igor mano. pode proporcionar a chegada de um jogador de outra posição no lugar que ele ocupa da folha salarial. Beleza. É o que o Sony falou. Então ele ganha bastante para ser um reserva no São Paulo. O Léo Maná não é pior que ele, cara. Então. E ganha muito menos, né? Obviamente, por ter saído da base agora recentemente. Então bora falar de Corinthians, vamos falar do time do Salgadinho aqui. Ô Salgadinho, vamos lá, qual é a sua perspectiva pro Corinthians neste ano? Lembrando que o Corinthians se reapresentou no sábado, né? Ontem teve um descansinho, hoje se reapresenta novamente, já pensando na partida contra o Grêmio no meio da semana. Qual a tua perspectiva pro Timão neste ano, que a gente sabe que não tá um ano tão fácil assim pros corintianos, né? Pela racionalidade aí, o Dorival não teve tempo ainda de treinar o time mais do que 5 vezes, eu acho, do jeito que ele poderia. Tem essa janela, tem os contratos no final. Então, acho que ele já chegou sabendo de tudo isso, né? O cara tá lá dentro, então ele já sabia dessa folga, dessa agenda, acredito. E ele é um cara competente. O Corinthians tem nomes ali que, se permanecerem, vão conseguir fazer a diferença. E eu acho que a gente, antes de chegar o Dorival, acho que a gente brigava para não cair, né? Agora eu acho que dá para chegar bem na competição e classificar para a Libertadores ano que vem. Eu acho que a perspectiva é essa. E fora toda a questão política que é difícil de blindar o campo, né? Então acho que o grande desafio mesmo é ele esperar saber com quem ele vai poder contar depois dessa janela e nessa pausa para o Mundial de Clubes ele poder encontrar um time
eu acredito muito ainda, tem Romero, tem Memphis, tem essa galera toda. Não sei se o Hugo fica, mas enfim, perspectiva é que a gente vai classificar para Libertadores. Mas eu acho que essa parada pro Mundial foi providencial pro Corinthians, né? Logo depois de 2 eliminações, a torcida, toda essa questão política. Lembrando também que a torcida do Corinthians, né? Apesar de ter essa força toda, é uma torcida que apoia durante o jogo, apoia os jogadores ali o tempo inteiro, e depois do apito final é que vai fazer suas ponderações. Mas agora eu quero saber, só porque você conheceu o homem presencialmente, você fez o cara dançar lá no Altas Horas, o Memphis, né? Vocês trocaram uma ideia? Como você conheceu ele, falou alguma coisa de Corinthians? Ou foi só aquela coisa mais rápida, superficial ali de programa, de correria mesmo? Foi superficial, mas fiz questão de deixar meu apoio, né, cara? Ser um bom anfitrião. O cara da quebrada também, gostei muito disso. Gosto do jeito dele atuar no campo, né? Mas é um cara muito gente boa, cara. E me convidou para o aniversário, acabou que não deu para o aniversário do homem, cara. Que vergonha. Mas, mandou presente, pelo menos, não? Sim, com certeza. Mas queria ter chegado. Mas enfim, tô muito esperançoso com o Corinthians ainda. Depois dessa parada, vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que salvou o Corinthians essa parada aí do Mundial. Agora o Corinthians vai ter um tempinho, né, pra dar um respiro. E também é o que o Salgadinho trouxe, né? O Dorival não teve tanto tempo assim pra trabalhar. Mais ou menos o que acontece com o Ancelotti, entendeu? Não dá pra exigir logo de cara tudo isso, entendeu? Com um desempenho. É muito difícil, então é natural que o time oscilou com o Dorival. Agora com esse break aí do Mundial de Clubes da FIFA, os técnicos vão poder trabalhar. Agora, é o que se espera que o Dorival possa apresentar um trabalho na retomada, que o Corinthians venha ter um desempenho melhor, né? Claro, é o que os corintianos esperam, né, Quesada? Eu só espero que ele não se classifique para Libertadores, só isso. Nem para Sul-Americana. Nem para Sul-Americana. Você tá precisando capitalizar isso daí, Sormani. Entendeu? Não, vai lá e toma a vaga dos outros, entendeu? O que acontece? Não passa da primeira fase. E aí? Não, acesso é negado. Entendeu? Então eu espero que devia constar alguma coisa no regulamento do Campeonato Brasileiro, dizendo o seguinte, ó. Se o Corinthians se classificar para a Sul-Americana ou a Libertadores, ele cede automaticamente a vaga para o primeiro time fora da classificação. Então o primeiro time da Sul-Americana passa para a Libertadores. E o time que estava fora da Sul-Americana entra. E o Corinthians vai fazer o que quiser da vida, entendeu? Porque, pô, é inacreditável, pô. E engraçado é que tem time, né? Isso que é engraçado. Tem elenco, sim. Tem elenco, tem time, tem tudo, pô. O Dorival nessa pausa vai fazer um baita trabalho, eu acho. Ele é muito competente. Tomara, eu gosto muito do Dorival. Ele e o Lucas Silvestre, filho dele também, eles são muito bons. Acho que tendo tempo pra trabalhar, acho que vai fazer um... Eu acredito muito no trabalho dele. Eu gosto muito do Dorival, sou amigo dele e torço muito por ele, entendeu? Acho que ele tem condições de fazer um negócio bem legal, acho mesmo. O Salgadinho falou um negócio legal e do tempo de treino aí e tal, né? Mas assim, tem que aproveitar também, né? Porque assim, porque às vezes a parada pode estragar um time. Não é o caso do Corinthians, o Corinthians tem que melhorar. Quando o time tá embalado, às vezes porque às vezes estraga também o time que tá embalado, mas pode ajudar o time que tá, né? Sim. Queria perguntar pro Salgado o seguinte, bom, o estilo do Memphis é um hip hop rap, né? Um negócio, né? Mais ou menos, né? Você já teve a chance de convidá-lo para uma roda de samba? Eu queria ver o Memphis numa roda de samba. Eu acho que ele tem um olho pra roda de samba. Ele tem o gingado, tem o gingado. E aí, Salgadinho? A oportunidade eu tive. Mas na fase que o Corinthians tá, cara, eu não quis atrapalhar o processo. Porque depois ia falar que era meu pagode que tava atrapalhando o processo. É verdade. É verdade, tem um ótimo ponto. Um ótimo. A galera não tá muito... Então é o seguinte, deixa melhorar, ser campeão de alguma coisa, no dia seguinte você já aproveita o hype e já chama pra uma roda de samba, meu. Aí rola. Mas você sabe que é muito parecida com a situação da seleção brasileira. Elenco tem, né? É justamente o que eu estava falando de achar o jeito, o espírito de querer vencer. Então, eu acho que eu vi algumas declarações assim, de alguns jogadores da seleção, e eu acho que, pô, você tem que falar, eu vou lá, vou vencer, cara. Mesmo sabendo da dificuldade, porque o elenco tem, né? Então, eu acho que falta só essa disposição. Tá até pro Corinthians não digo, porque ainda precisa achar um time ainda, né, cara? A seleção tá fácil, tá muito mais fácil, lógico.
Agora tem que entender também, né, Salgadinho, Quesada, o que vai acontecer nessa janela de transferências. Porque além do Corinthians ter esse tempo para treinar e aprimorar o elenco, algumas peças podem sair. O Yuri Alberto, por exemplo, que é um jogador muito importante, pode sair. E algumas peças podem chegar, né? A diretoria definiu algumas prioridades de contratação. Então a gente vai entender também, né, Quesada, o que vai acontecer nesse elenco do Corinthians. Não pode perder o Hugo, né? Porque o Hugo é um goleiraço. O Hugo é um goleiraço. Yuri deu, às vezes, umas travadas no ano passado, mas quando ele tava na boa fase, ele foi um cara importante. Você vê, o time sem o Yuri sente uma falta danada, né? E o Garro, né? Porque esse quarteto jogando Carrídio, Memphis e Yuri Garro, se os 4 puderem jogar juntos mais vezes, o Corinthians só tem a ganhar, né? O duro é que perdeu o Garro ficou um tempão fora, o Yuri... só volta aí em final de julho, início de agosto. O Carrídio é um cara de 33 anos, não aguenta jogar todos os jogos, você também tem que dar uma maneirada, né? E o Memphis, quando não tá ao lado desses caras, ele praticamente fica sozinho ali pra... Sobrecarregado pra caramba. E aí, os caras metem... os jogos do Corinthians tem 3 caras marcando o Memphis. O primeiro dá porrada, se ele escapar tem o segundo, e se escapar do segundo tem o terceiro, pô. Aí é difícil jogar assim, né? É difícil. Não, e acaba também sendo um pouco fácil de neutralizar o Corinthians, né? As ações ofensivas. Porque se você mata esses caras, enfim... Mas já tem especulações de possíveis contratações e reforços para o Timão? Não, o Corinthians definiu algumas prioridades. Tem o Igor Vinícius, lateral do São Paulo, que tá na mira de outros times também. O Fortaleza também se reuniu com o agente do Igor Vinícius e é um dos times que tem interesse no jogador. Mas ainda... Gente, mas com todo respeito, hein? A partir do momento que a gente vê o Igor Vinícius ser disputado por 4, 5 times da elite do futebol brasileiro, isso mostra como a gente tá mal. É porque é de graça, né? Porque ele iria de graça. Mas o barato sai caro. E ele é a cara do Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum, depois reparem Agora, isso. o Salgadinho tinha que falar pra gente o que precisa, porque assim, eu acho que não é o lateral que o Corinthians tá querendo, entendeu? Porque tem o Mateuzinho lá que é muito criticado e tal, mas se for pra trazer um lateral... É alguém incontestável. Exato, entendeu? Agora o Corinthians tem outras necessidades aí, né, Salgadinho? Mais um cara pra vaga do Garro, um ponta, né? Um cara mais aberto pra dar essa velocidade que às vezes Jogadores falta, né? de ponta, né? Foram falados por essa comissão do Dorival. Quem você gostaria de ver? Você vê que o Palmeiras agora, ele o Estevão, ele tá indo pro Manchester, pro Chelsea. E titular na seleção, né? Eu acho que o Ancelotti já acertou. O São Paulo estava jogando semana retrasada, acho, e teve um rapaz da base que entrou e meteu caixa, né? Meteu gol. Tá faltando isso não só pro Corinthians, né? No futebol brasileiro. Colocar os caras do profissional, molecada. Tá faltando isso no Corinthians. Porque, você veja, quando tava o Tite, que surgiu o Romarinho, aquele gol que o Romarinho fez, ninguém esperava, o Tite esperava. Porque já tava, quem estava dentro do grupo esperava. Eu acho que o Corinthians precisa surpreender a gente com essa juventude aí. Tá difícil, né? Pela política ali, tá difícil, mas... O Dorival testou, né? Usou alguns jogadores da base nesse último treino. E pode ser uma saída também, né? Além de... Tem o Denner, que é um garoto muito jovem lá. Nem sei se já fez 17 anos, da Copinha, lateral esquerdo, que já tá negociado aí, já tá... já tá negociado pra fora? Já tá negociado pra fora. Aí é fogo também. Esse é o problema, o Corinthians não tem E tem o Guinegão, que é um moleque da base, que foi assim que o Viola começou no time, pô. Everton, lembra do Everton? Gil. É o que o Salgadinho tá falando, é o que eu defendo aqui. Eu não tenho nada contra... A lei de Gil. O Salgadinho, eu não tenho nada contra estrangeiro, tá? Não, longe disso, pô, pelo amor de Deus. Nós somos um país criado, né, e construído por africanos e europeus, né? Toda a história que a gente já sabe, e com os nativos que estavam aqui. Então, pô, seria uma falta de respeito a gente a gente não abraçar. E nós somos um país que abraça todo mundo, isso é muito legal. Com todos os problemas que a gente tem. Tenho nada contra estrangeiro, mas assim, se você traz o estrangeiro mais ou menos, você tira o espaço do moleque da base. Então, é exatamente traz o estrangeiro que é bom de bola. O Memphis. Pô, o Memphis não dá pra contestar que o cara é bom de bola pra caramba, ele pode até ensinar a molecada. Mas a gente deixa, por exemplo, dar uma chance para um Guinegão. Deixa o Guinegão jogar 40 jogos, apanhar, ser criticado, fazer gol, sentir essa emoção, né? Entendeu? Mas acho que vai muito do poder que a gente tem hoje em dia financeiro, de que a gente na América do Sul, a gente tem um cara
cara que se destacou na Venezuela, ou se destacou no Equador, o outro na Argentina, a gente tem um poder de grana pra poder trazer esse cara pra jogar aqui. E sim, concordo que talvez tantos estrangeiros acabam abafando, tirando um pouco de espaço dos nossos jovens atletas. E a qualidade, eu tô falando de qualidade, né? Tipo, Porque você tem um Memphis no time, não dá nem pra discutir. Uma Arrascaeta num time, um Gomes do Palmeiras, pô, é bacana. O duro é quando os caras não são bons de bola e tem um moleque ali pedindo passagem e ninguém saca ali, pô, né? Pô, mas até aí... Foi uma história do Romarinho que o Salgadinho lembrou do Tite, pô, né? Mas só um contraponto ao seu ponto se fosse assim, o Lugano nunca teria jogado no São Paulo, né? Tudo bem que ele nunca foi bem de bola, eu posso falar porque ele é meu amigo. Né? Eu falo que era o cara que mais me representava no futebol. Nós estamos falando da lento, exceção. sem técnica, mas com muita raça. Nós estamos falando da exceção, entendeu? Se você pega os 9 jogadores, 8, 9 estrangeiros do Corinthians, quais são os caras bons de bola mesmo? É que a questão é que às vezes porque são apostas, mas às vezes aposta-se mais no estrangeiro do que no produto interno, né? Do que tem dentro de casa. Pô, os caras falando aí, o Igor Vinícius, o Léo Maná não deve ser pior que o Igor Vinícius. Cara, eu acho que é, mano. Léo Maná é muito fraco, mano. Que lateral horrível. Ele tá há uns 2, 3 anos já no profissional. Até hoje, cara, eu não vi nada desse moleque. Não vi nada. Na base lá, ele é o Cafu. Na base. Chega no profissional, o cara desaprende a jogar bola, desaprende a dar passe de meio metro. Mas eu também não posso falar muito do Igor Vinícius aí, até porque eu não conheço nada desse cara aí. Não acompanho São Paulo, não assisto jogos de São Paulo pra saber se é bom, se é ruim. Eu fiquei sabendo mais ou menos, pelo que o pessoal vem falando aqui nos vídeos, que ele é um lateral mediano no máximo ali, mas, cara, pior que o Lemaná não deve ser não. Então, mas tem que ver também o salário, né? Os caras chegar com um salário de 400, 500 pau, pelo amor de Deus. Porque qualquer jogador meia boca que vem de outro clube aí é 300, 400, 500 mil reais, então nem compensa trazer um cara pagando esse salário aí que, pelo amor de Deus, né? Melhor realmente dar chance pra alguém na base, não pro Léo Maná. Cara, tinha um moleque lá, o Jacaré, que jogou um jogo contra o Novo Horizontino fora de casa, nunca mais jogou, nunca mais também vi. Cara, não é possível que tenha outros laterais aí melhor que o Léo Maná, cara, não é possível, na base do Corinthians. Apesar que a base também tá uma palhaçada também, uma patifaria, só jogador de empresário, só jogador ruim lá, que... Meu Deus do céu. E quinta-feira, jogo aí contra o Grêmio. Vamos ver se o Dorival nessa uma semana aí que ficou de treinamento vai conseguir dar uma cara nova pro time, né? Porque pra jogar esse futebol ridículo que tá jogando, era melhor ter deixado o Ramon Dias, né? Então vamos ver quinta-feira, último jogo, aí vai ter um mês aí de parada pra esse Mundial. Corinthians já anunciou que vai dar 15 dias de férias pro elenco, e pra quem reclamar, isso daí tá na CLT, tem que ter esses 15 dias de férias, até porque o calendário vai até dia 21 de dezembro, e os caras, tipo assim, dia 8 já tem que voltar de janeiro pra poder se preparar para o Paulistão. Então tem que ter esses 15 dias aqui e 15 dias no final do ano. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!